abençoados em Cristo Jesus, estamos novamente aqui com as graças de Deus, para falar da graça de Deus e levar a mensagem da palavra de Deus aos nossos amados irmãos aí do outro lado, quando assim vou assistir esse vídeo. Abençoados, nessa tarde aqui, em Goiânia, aos 2 dias do mês 10 de 2019, às 18 horas, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estaremos falando aí sobre o sangue do Novo Testamento, o que para algumas pessoas ainda não ficou assim bem claro. Então a gente vai estar aqui novamente conversando acerca desse assunto. Para algumas pessoas, elas pensam que Mateus 26 a seguir, Jesus está ensinando como celebrar a Santa Ceia, o que na verdade não é Santa Ceia, é Páscoa, que eles estão comendo ali. Então, as pessoas se preocupam no comer, e esquece o que é mais importante ali que está sendo anunciado, que é o novo pacto, o Novo Testamento. Jesus, nesse momento ali, eles estavam celebrando a Páscoa, que ele era judeu, então ele celebrava Páscoa. Então ele aproveitou esse momento para anunciar o Novo Testamento. Fica muito claro quando a gente lê com bastante atenção. A gente pode ver que ele usa simbolicamente o pão e o vinho. O pão simbolizando o corpo dele e o vinho simbolizando o sangue dele, o sangue do novo pacto. Mas as pessoas, lamentavelmente, elas se preocupam em comer. Não, ele falou que é para comer. E outra coisa também, ele disse isso daí, não é para nós nos dias de hoje. Isso era para eles, os judeus, os 12, fazer aquilo ali. Então, amados, a gente vai estar lendo aqui e vai estar fazendo alguns comentários aqui acerca dessa passagem. Se os abençoados aí tiverem interesse em pegar as suas Bíblias e acompanhar a leitura, fica à vontade. Mateus 26 a seguir, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele está pegando um pão simbolicamente e dizendo: isto é o meu corpo. Isso é simbólico. É simbólico. Tomando o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Essa questão de pecados, algumas outras coisas aqui, a gente não vai entrar em detalhe não, fica para ir um outro vídeo aí. Então, abençoado, não fica claro aqui que Jesus está anunciando o Novo Testamento? É o Novo Testamento que ele está anunciando, não é instruindo, como se ceiar, não. Não é isso aí que ele está instruindo. Ele está anunciando o Novo Testamento. Então, hoje as pessoas pegam essas passagens e falam: não, ele está falando que é para a gente celebrar a Santa Ceia. Mas não era ceia também, era Páscoa. Se ler todo o versículo 26, vão entender que ele está falando da Páscoa. Os discípulos falam assim: onde queres que nós façamos os preparativos para a Páscoa? Só que as pessoas, não, nós temos que comer a Santa Ceia. Se você não comer a Santa Ceia, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. E não é isso que ele está celebrando ali. A ceia, para os judeus, era um jantar após as 18 horas. Para nós hoje, 18 horas de hoje. Mas para eles, após as 6 horas. Então, não é, de fato, anunciado ali a Santa Ceia. Ele está anunciando o novo pacto. Vou ler de novo para os amados aí entender. Olha lá, Mateus 26 a seguir. Enquanto comia, ou seja, ele já estava comendo, Jesus tomou o pão, Jesus pegou o pão
abençoou ou partiu. Pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, do lado de cá e do lado de cá, dizendo: toma, comei, comei, isto é o meu corpo. Não era literalmente o corpo dele. Todos nós sabemos disso, que era simbólico. Então, isso ele estava fazendo simbolicamente o corpo dele, que é, hoje nós sabemos que é a igreja. Então, abençoado, não é literalmente. Olha lá, 27. Tomando o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todo. Ou seja, todos vocês bebam dele. Essa questão do cálice aqui, abençoado, é muito interessante porque o cálice aqui simboliza também o cálice, não é o vinho que estava ali dentro. Simboliza a morte dele. Porque tem uma passagem aí que ele fala que eles também beberiam do mesmo cálices que ele. Então era a morte, era simbolizando a morte. O cálice ali era simbolizando a morte. Aí, abençoado, veja lá, o 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Viu que ele está anunciando o Novo Testamento e não preocupado com simbolismo de ceia? Não é Santa Ceia, é Páscoa. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, era necessário que ele derramasse o sangue dele para a remissão dos pecados e para que se começasse o novo pacto. Era necessário. Mas algumas pessoas falam assim: oh, mas o Paulo também pregou acerca da ceia. Mas vamos ver o que Paulo está dizendo acerca da chamada Santa Ceia? Vamos lá? 1 Coríntios, vou começar do 17. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Em até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Tá vendo o que era a reunião deles lá, desse pessoal lá, né? Vamos lá, continuar. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezar a igreja de Deus e humilhar os que nada têm? Que direi? Ou se elogiarei por isso? Certamente não. Paulo aqui, abençoado, está dando uma bronca nos coríntios aqui. Ele não está elogiando não, ele não está instruindo não. Ele está dando uma bronca nesse pessoal aqui. Vamos lá. Pois recebi do Senhor. O Senhor não era Jesus de Nazaré. Ele recebeu do Cristo ressuscitado no terceiro céu. Ele foi arrebatado, ele diz que não sabe se em espírito, se no corpo ou fora do corpo. Mas ele recebeu do Cristo ressuscitado. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é derramado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amados, outra coisa aqui que vale lembrar. As pessoas estão celebrando aí Santa Ceia, que tem que fazer. Como já dissemos anteriormente, o objetivo de Cristo ali, de Jesus de Nazaré ali, não era celebrar ceia, mas sim anunciar o novo pacto. Ficou bastante claro isto que eu estou falando. Era anunciar o novo pacto. E essas pessoas nos dias de hoje estão praticando isso daí, que não é para nós nos dias de hoje.
E ainda fala, não, nós temos que fazer até a vinda de Cristo. Tem vídeo aí falando acerca da vinda de Cristo. A gente já sabe que ele já veio no ano 70. Então, só que quando hoje alguém celebra a chamada Santa Ceia em memória de Cristo, é como falar que ele não ressuscitou. É como falar que ele não ressuscitou. Sabe por quê, abençoado? Porque ele está falando aqui, em 1 Coríntios 11, 24, olha aqui, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, fazer em memória, nós só fazemos algo em memória de alguém quando ele morre. E Jesus, na noite que foi traído, estava vivo. Aqui Paulo está dizendo aqui, mas ele está dizendo que o que aconteceu na noite que Jesus foi traído. Ele não está instruindo a praticar a chamada Santa Ceia. Ele está dando uma bronca e contando o que ocorreu na noite em que Jesus foi traído. E as pessoas estão preocupadas em comer. Se as pessoas preocupassem em atentar para o objetivo de Cristo ali, que era anunciar o novo pacto, que após a sua morte tudo mudaria, hoje não estaria tantas pessoas enganadas por aí. Nós não podemos fazer algo em memória de alguém que ainda se encontra vivo. Entendeu? Então a Santa Ceia, chamada Santa Ceia, de Mateus 26, Jesus estava vivo. Paulo está repetindo o que aconteceu na noite que Jesus foi traído. Então ele não está instruindo as pessoas aqui. Eu creio que ficou bem claro aí para os amados aí. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, olha aqui, amado, não é comer e beber, igual as pessoas estão preocupadas aí, e comer e beber, nós temos que comer e beber a chamada Santa Ceia. Mas não é, ele está simbolizando. Da mesma forma, depois de cear, depois da ceia, ou seja, depois que ele jantou, ele já estava satisfeito, aí ele foi tomou o vinho, pegou o cálice e disse, este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ou seja, ele jantou de boa, tranquilo, agora ele pegou o cálice e anunciou a nova aliança no sangue dele. Não é comer e nem beber. Esse não era o objetivo do nosso Salvador, na noite em que foi traído. O objetivo dele era anunciar o novo pacto. Ficou bem claro. Vamos continuar. Façam isto sempre que beber, em memória de mim. Paulo está repetindo o que aconteceu, vale lembrar, né, que Paulo está repetindo o que aconteceu na noite em que Cristo foi traído. Então, Paulo está repetindo. A gente já falou que não se faz algo em memória de quem está vivo, e na noite que Jesus foi traído, logicamente, ele ainda estava vivo. Porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, as pessoas estão anunciando a morte de Cristo por aí e dizendo que até que ele venha. Ou seja, para algumas pessoas, Jesus ainda não ressuscitou, porque ele ressuscitou e vive. Então nós não podemos fazer algo em memória de quem vive. Tá bem claro? Amados, acerca do Novo Testamento, eu vou estar lendo aqui Hebreus 9,16. Preste atenção. Hebreus 9,16. Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque o testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Abençoado. Isso aqui fica bem claro que Jesus estava anunciando o Novo Testamento, que ele disse lá em Mateus 26 e Paulo confirmou aqui em 1 Coríntios 11, aqui do 17 a seguir. Então, ele estava anunciando o Novo Testamento e ainda se encontrava vivo. Então, o Novo Testamento ainda não prevalecia, não estava em vigor, porque o testador era Cristo, ele estava vivo. Mas quando ele morreu,
Aí tudo mudou, aí começou o Novo Testamento. As coisas velhas já não se fazem mais presente. Desculpa. Então, abençoado, onde há testamento, necessário é que haja a intervenção da morte do testador. E Cristo, quando morreu, começou o Novo Testamento. Mas aí as pessoas devem perguntar, mas aí, e o que aconteceu? Após a sua morte, começou o Novo Testamento, como que é as coisas agora? Tudo bem, vamos lá, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, antigamente, o templo de Deus era em Jerusalém. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em nós. E antes ele não habitava nas pessoas. Antes da cruz, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele não habitava. Mas aí, agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Isso é o Novo Testamento. Isso é difícil para algumas pessoas aceitar, mas é fato. Olha, vamos continuar lendo aqui. 1 Coríntios 6, 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no Espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Algumas pessoas ainda estão na prática de aceitar Jesus, mas ele já nos comprou, nós já pertencemos a eles. Esse é o Novo Testamento que nós vivemos hoje. É a novidade de vida que nós estamos hoje. Efésios 2,8. Isso aqui, o que eu vou ler daqui para frente, abençoado, faz parte agora do Novo Testamento que nós nos encontramos nele. Não mais na antiga aliança. Agora é a nova aliança, o Novo Testamento. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As pessoas estão por aí ganhando almas para Jesus e tal. Entendeu? E está falando aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Nós somos comprados por um bom preço. E nós ganhou nossa salvação de graça. Isso está dizendo aqui, Efésios 2,8. Isso é um novo pacto. No sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Vamos lá, abençoado. Que mensagem linda, não é? Vamos lá. Hebreus 2,14. Isso aqui também já é do novo pacto. Visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, o diabo foi aniquilado na cruz, na morte de Cristo. Essa questão de diabo não é um ser mitológico. Uma hora eu quero fazer um outro vídeo explicando acerca desse diabo que foi aniquilado na cruz aí, os amados aí. Em breve, fique atento aí que vai ter essa novidade aí desse vídeo aí. Então, amado, isso é o novo pacto. Não existe mais diabo. Nós fomos batizados na morte de Cristo, nós somos salvos pela graça, o diabo já foi aniquilado. E olha daqui para frente, olha lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Isso é graça, abençoado. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos 6, do 1 a seguir. Vamos lá, o 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, amado. Isso é o novo pacto. Tudo isso aí nós já estamos vivendo hoje. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Vida nova, novo pacto, vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se nós fomos unidos a ele na semelhança da morte, nós vamos ser ressuscitados igual ele. O pó volta o pó, o espírito volta a Deus. Qualquer um de nós que morremos hoje,
nós teremos um encontro imediato com Cristo, um fechar e abrir de olhos. Vamos lá. 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi com Cristo, foi crucificado com ele. Ou seja, as pessoas não estão pregando aí que o velho homem vai ficar nas águas. E não, aqui está dizendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Com quem? Com Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito, amado. Isso é maravilha. Isso é o novo pacto que nós estamos hoje vivendo. E não mais sejamos escravos do pecado. Nós não podemos sujeitar o pecado agora. Nós não podemos estar aí nas práticas imundas aí. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Mas tem pessoas aí dizendo que ele nem ressuscitou, porque está fazendo algo em memória de quem está vivo. Entendeu? A chamada Santa Ceia, eles não aceitam que Cristo já ressuscitou e vive. E estão fazendo algo em memória de quem vive. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. 10. Pois, morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas. Isso, abençoado, é o novo pacto, o novo testamento anunciado pelo nosso Salvador em Mateus 26, do 26 a seguir, e depois Paulo, em 1 Coríntios 11, 17 a seguir, ele está reforçando aí também, que não está elogiando de maneira alguma, mas as pessoas, não sei porquê, estão ainda aí nas práticas que não faz, nas práticas de obras mortas. 10. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Amados, nós temos que nos colocar na posição de mortos para o pecado e vivo para Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. É assim que é a nossa vida agora, novo pacto. Novo Testamento, vamos lá. 12. Portanto, não permitais que o pecado continue dominando o corpo mortal. Ou seja, não posso permitir que o pecado continue dominando esse corpo mortal, esse corpo aqui. Portanto, não permitais que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. É isso que nós temos que fazer, oferecer esses nossos membros, né, como instrumento de justiça, levando a palavra de Deus, o que eu estou fazendo agora, o que os irmãos estão fazendo aí também. Vamos lá. Pois o pecado não os domina, porque vós não estão debaixo da lei. Ou seja, a força do pecado era a lei. Nós não estamos debaixo da lei. Entendeu? Vamos ler de novo, 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, abençoado. Como eu já disse, é o tema desse vídeo, o sangue do Novo Testamento. As pessoas estão preocupadas em comer aí dentro do sistema religioso, em comer. E não é esse o objetivo de Cristo na noite em que foi traído. Ele disse que era o sangue do Novo Testamento. E Paulo também voltou a afirmar em 1 Coríntios 11, 17 a seguir. Os amados irmãos podem estar olhando aí nas suas Bíblias aí que vai encontrar esta mesma mensagem. Pode ter alguma coisa um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, abençoado, não é comer. Cristo estava anunciando o novo pacto.
Amados, eu peço aí que compartilhem nossos vídeos aí, para que mais pessoas possam ter conhecimento aí da palavra de Deus. Eu peço também aos amados irmãos que acionem o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos aí. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque assim o YouTube vai impulsionar ele e mais pessoas vão assistir. Graça e paz, até o próximo vídeo. Graça e paz.